Pelo sinal da Santa Cruz, levando Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 2 de julho de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 15 do livro dos Números. Já vamos clamar a presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 15 do livro dos Números. Leis acerca das ofertas. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando entrardes na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocaustos, seja um simples sacrifício, quer em cumprimento de um voto, quer como oferta espontânea, ou por ocasião de uma festa, para apresentar uma oferta de agradável odor ao Senhor. Com vossos bois ou vossas ovelhas. Aquele que fizer essa oferta apresentará ao Senhor em oblação 1/10 de flor de farinha amassada, com 1/4 de hin de óleo, e para a libação acrescentará 1/4 de hin de vinho ao holocausto ou ao sacrifício de cada cordeiro. Para um carneiro oferecerá 2/10 de flor de farinha amassada, com 1/3 de hin de óleo, ajuntando uma libação de 1/3 de hin de vinho, como oferta de agradável odor ao Senhor. Quando ofereceres um touro em holocaustos ou em sacrifício para o cumprimento de um voto ou em sacrifício pacífico ao Senhor, darás com o touro uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada com meio hin de óleo, ajuntando uma libação de meio hin de vinho. Isso é um sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O mesmo se fará para cada boi, cada carneiro, cordeiro ou cabrito. Assim fareis para cada um desses sacrifícios, seja qual for o número das vítimas que oferecerdes. Todos os nativos procederão do mesmo modo, quando oferecerem um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. Se um estrangeiro que habita no meio de vós, ou qualquer outro homem que venha mais tarde a se estabelecer entre vós, oferecer um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, fará o mesmo que vós. Só haverá uma lei, a mesma para vós, para a Assembleia e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes diante do Senhor. Será a mesma coisa tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá uma só lei e uma só regra para vós e para o estrangeiro que habita no meio de vós. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando chegardes à terra para onde vos levo e comerdes o pão daquela terra, reservareis uma oferta para o Senhor. Essa oferta será um bolo feito das primícias de vossa farinha. Vós a separareis como se separa a oferta da eira, como primícias de vossa farinha. Vós e vossos descendentes separareis uma oferta para o Senhor. Se pecardes e voluntariamente deixado de observar um desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, tudo que por ele vos ordenou
desde o dia em que o Senhor vos deu os seus mandamentos, e daí por diante em vossas gerações futuras? Se alguém pecar involuntariamente e a Assembleia não o tiver notado, toda a Assembleia oferecerá um holocausto de agradável odor ao Senhor, um novilho com sua oblação e sua libação, segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação por toda a assembleia dos israelitas. Ele será perdoado, porque é um pecado involuntário. E apresentaram sua oferta ao Senhor, um sacrifício feito pelo fogo, e seu sacrifício pelo pecado para reparar o seu erro. Será perdoado a toda a assembleia dos filhos de Israel e ao estrangeiro que mora no meio deles, porque é uma culpa que todo o povo cometeu involuntariamente. Se for uma só pessoa que pecou involuntariamente, oferecerá uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação diante do Senhor por essa pessoa que pecou involuntariamente. Feita a expiação, será perdoada. Tereis uma só lei para aquele que pecar involuntariamente, que sejam israelitas, quer sejam estrangeiros, que habitam no meio deles. Aquele, porém, que pecar conscientemente ultraja o Senhor, ele será cortado do meio de seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e violou o seu preceito. Será cortado e levará o peso de sua iniquidade. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha num dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e a Araão, diante de toda a assembleia. Eles colocaram-no em guarda, pois não estava ainda determinado o que lhe devia fazer. O Senhor disse a Moisés que esse homem seja punido de morte, e a assembleia o apedrejou fora do acampamento. Levaram-no para fora do acampamento, e toda a assembleia o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes borlas nas extremidades de suas vestes, pondo na borla de cada canto um cordão de púrpura violeta. Fareis essas borlas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor, e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso cordão e de vossos olhos que vos arrastam à infidelidade. Desse modo, vós lembrareis de todos os meus mandamentos, e o praticareis, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal, convide mais pessoas para serem tocadas e transformadas pela palavra de Deus. Deus o abençoe, meu irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.